Bom dia, a paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o nosso devocional em Provérbios, né? Nossa leitura bíblica, o nosso devocional, a maneira que você gostar de falar. Mas o importante é que nós estamos aqui para orarmos juntos e para aprender a palavra de Deus, é o que é mais importante, amém? Eu quero orar por você, eu quero orar por mim, pela sua família e por todos nós. Vamos orar. Senhor, no nome precioso e poderoso de Jesus, eu quero nessa manhã linda, poderosa, clamar o sangue de Jesus sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, sobre a vida da sua família, sobre a vida dos seus filhos, Senhor, e sobre a vida da sua parentela. Papai querido, eu clamo o sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a vida do meu esposo, sobre a vida dos meus filhos e sobre a vida de toda a minha parentela, Pai. No nome poderoso e precioso de Jesus. Eu venho aqui nessa manhã, Senhor, clamar ao Senhor um pouco da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, um pouco do Teu favor sobre nós. Senhor, nós sabemos que Tu és um Deus misericordioso, nós sabemos que Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus, Papai amado, que nos ama, Tu és um Deus que não descansa enquanto não nos vê bem. E eu te clamo nessa hora, venha de encontro com os nossos corações, venha de encontro com o coração dos meus irmãos que está aqui comigo neste momento assistindo esse vídeo, Pai. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha, Senhor, falar no coração de cada um deles através desta palavra. Essa palavra que traz vida para nós. Essa palavra que tem nos ensinado e tem nos ensinado muito. Então, papai querido, fale com meu irmão, fale com a minha irmã, abre o entendimento dos meus irmãos nessa hora para que eles possam receber dessa palavra, essa palavra linda, essa palavra preciosa que o Senhor deixou para nós, que são esses provérbios. Então, no nome de Jesus, eu profetizo que você entenderá e receberá o que Deus tem para falar contigo agora. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos lá. Hoje nós vamos para o nosso Provérbios 19. Mas antes eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se inscreva para quando sair todos os vídeos, todos os dias sai vídeo novo, então você vai receber as notificações, aperte o sininho, coloca todas as notificações e você vai receber a notificação quando eu postar o próximo vídeo. E assim nós vamos estar juntamente acompanhando todos os dias. Provérbios 19. Versículo 1, vamos lá. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Básico, simples, não precisa nem explicar, né? Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Por que o pobre que vive com integridade? O pobre que vive com integridade, ele é correto, ele é honesto, ele não rouba ninguém, ele não ultrapassa ninguém, ele não faz nada que vai ferir a integridade dele. Agora o tolo fala demais, o tolo conversa demais, o tolo machuca as pessoas demais. O tolo é aquele tipo de pessoa que ninguém quer estar perto. Aquela pessoa que fala demais, aquela pessoa que se acha cheio da razão, aquela pessoa que acha que só ela é machucada, aquela pessoa que acha que só ela é sofrida, aí ela quer machucar com as palavras dela. Então, esse é o tolo. Mas o pobre que vive com integridade é bem melhor, né? E no verso 2 diz: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Não é bom você ter zelo sem conhecimento. O que ele quer dizer? Às vezes você tem zelo por uma coisa, mas você não tem conhecimento. Por exemplo, tem pessoas que falam assim: ai,
Ai, meu paizinho acredita em Deus, tal. Ah, não, eu tenho minha vida com Deus, eu creio em Deus, né? Tudo ali, Deus aqui, Deus ali. Mas a pessoa não tem nem conhecimento de quem verdadeiramente é Deus. Não, Deus está no céu, aquilo é Deus e pronto. Mas quem é Deus? Você sabe quem é Deus verdadeiramente? Você conhece a palavra, as escrituras sagradas, que foi o que Deus deixou para nós? Porque o básico das escrituras são os 10 mandamentos. Se você conhece Deus, você segue os 10 mandamentos. Se você não segue os 10 mandamentos, você não conhece Deus. Então, assim, tô tendo zelo por algo que eu não conheço. Tipo assim, né? É a mesma coisa que você tá sendo precipitado, porque você... as pessoas falam, ah, não, eu conheço Deus, eu amo Deus, Deus mora aqui no meu coração. Não é assim. Deus mora no coração daquele que declarou, aquele que disse, eu aceito Jesus, eu morro para mim, para que Cristo viva em mim. Então, esse sim, Jesus mora no coração. Mas aquele que não tem, aquele que disse não para ele, ele não mora não, tá? Então, e a insensatez do homem é a insensatez do homem que arruina a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. É igual uma pessoa revoltada, né? Uma pessoa revoltada, ela é insensata. Vou te dar um exemplo meu, por exemplo. Teve uma vez que eu, por um erro meu, muitos anos atrás, um cheque meu voltou. E eu fiquei com raiva de Deus. Eu fiquei com raiva. E eu era crente, sabe? Era crente, vivia ali, servia Jesus. Eu estava na casa de Deus, vivendo um dos melhores momentos. Mas eu fiquei chateada ali naquela hora. Eu culpei Deus. Falei, ai Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Porque eu tinha algo, eu tinha um trabalho e eu dependia de vender algumas coisas. E eu não vendi nada, então eu botei culpa em Deus. Falei, por que eu não vendi, né? Então, por que meu cheque voltou? Meu cheque voltou, eu fiquei com raiva de Deus, botei aquela culpa em Deus e isso foi completamente insensato, né? Foi insensato da minha parte e o que eu fiz. E sempre as nossas insensatez têm algumas consequências, porque eu disse que eu não ia mais servir Deus, eu não sei o que, tanto que eu fui pra igreja naquele dia, eu fiquei empurrada lá no canto, conversei com o meu pastor na época, e ele conversou comigo, me aconselhou e pediu que eu não ficasse daquela maneira, que não era assim. E depois eu fiquei bem, mas eu acabei, por resultado daquela minha insensatez, eu tive uma noite meio complicada, porque eu dei ilegalidade no mundo espiritual e o mundo espiritual veio cobrar, né? Então, assim, foi uma noite bem complicada pra mim. Mas o Senhor é tão bom, quando a gente se arrepende, Ele acaba nos perdoando, né? Então, por isso nós temos que vigiar para que nós não sejamos insensatos e não venha acabar em ruína, né? Verso 4 diz assim, a riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A riqueza, ele traz amigos porque as pessoas acham de alguma forma que aquela pessoa que é rica vai dar alguma coisa para ela. Gente, é engano seu. É melhor você ser amigo de um pobre que nunca vai te abandonar do que você ter muitos amigos ao seu redor e quando você não tiver nada, ele vai te abandonar de qualquer forma, né? Agora, quando você é amigo de uma pessoa que não tem nada para oferecer você em questões financeiras, em questões materiais, você vai sempre ter amizade daquela pessoa e você vai saber se a amizade daquela pessoa é honesta ou não. Mas quando você conquista bens e você começa a falar para as pessoas e mostrar para as pessoas que você tem os bens, as pessoas automaticamente vêm atrás de você por interesse, o que é triste, né? Então, verso 5 diz assim, a testemunha falsa não ficará sem castigo e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Bom, você pode até tentar mentir, usar de falso testemunho com uma pessoa. Você pode até ir a um tribunal, mentir para uma pessoa. Só que aquilo um dia vai pesar na sua vida.
Um dia a conta chega. Não adianta você achar que a conta não vai chegar. A conta chega, ela chega um dia. Então a gente tem que vigiar na nossa língua. A nossa língua é o nosso pior inimigo, porque ela coça para falar e falar mal das pessoas, para falar, mentir, caluniar. Então precisamos vigiar com a nossa língua e não falar mentiras. No verso 6 diz assim: muitos adulam o governante e todos são amigos de quem está presente. Olhando por esse lado assim, vamos olhar pela questão de você adular o governante e todos são amigos de quem dá o presente. Não pelo fato de você adular por puxar o saco, que isso não é bom. Mas quando você tem um amigo, você tem prazer em dar um presente para um amigo. E automaticamente, quando você ama e agrada uma pessoa, você também é agradado e recebe presente de volta. Porque é assim, ó, é uma moeda de troca. Se você dá amor, você recebe o quê? Amor. Se você dá ódio, você recebe o quê? Ódio. Se você dá tapa na cara, você recebe tapa na cara. No mundo é assim, mas não pode ser assim na igreja. Então, geralmente você recebe o que você dá. É mais ou menos nesse direcionamento aqui. 7. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, mas quanto mais por seus amigos, embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontra em lugar nenhuma. Essa é uma realidade triste, né? É uma realidade triste. Por isso que você vê muitas vezes o Senhor, ele sempre abençoa aquele que não tem nada. Ele sempre não deixa faltar nada para aquele que não tem nada. Deus não deixa faltar para um servo dele. Você vai sempre ver que o Senhor manda providência na porta da casa. Porque as pessoas, às vezes, faz questão de dar para quem já tem. Mas para quem não tem, não dá. É meio complicado, né? Eu não entendo. Mas, olhando com os meus olhos espirituais, eu entendo. Porque a pessoa é levada por interesses, a agradar aquele que tem, mas aquele que não tem nada de material para oferecer para ele, ele não quer agradar. Só que ele não precisa agradar, porque quem agrada, quem dá para ele é Deus, né? Então, o Senhor, ele cuida dos pobres. Verso 8 diz: quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento prospera. Ele quer dizer quem estuda, quem aplica os estudos. Isso é obter sabedoria. Isso é obter entendimento e prosperidade. Porque quando você tem entendimento de algo, por exemplo, você quer abrir um negócio, o que você vai fazer? Você vai estudar sobre ele. Você vai buscar entendimento. E de acordo com que você está buscando entendimento, você vai ganhando sabedoria. E ali você entende sobre aquilo. E ali o que acontece? Você acaba obtendo prosperidade naquilo porque você buscou, você estudou, você teve entendimento do que você precisa saber. Amém? Verso 9. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Uau! É forte, né, gente? A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. O falso testemunho é algo assim muito, muito triste, porque você está lhe dando um falso testemunho. A conta chega uma hora. Ela vai chegar. Não pensa você que ela não chega. Ela pode não chegar aqui nessa terra, talvez. Mas quando você bate as suas botas, a conta chega. E chega para todo mundo. O mentiroso, ele não prospera. Caluniador, mentiroso. Por isso que você vê muitas vezes a pessoa está vivendo uma vida miserável. É uma desgraça. Que você não vê a pessoa mudar de vida. Por que essa pessoa não muda de vida?
só fala mentira, só inventa fofoca, não sabe abençoar ninguém, só sabe caluniar e só sabe falar mal. É só isso. Então, o que que acontece? A conta chegou, né? Chegou para aquele que está vivendo miseravelmente. A sua vida, muitas vezes, é fruto do que você planta. Então, precisamos vigiar. 10. Não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. O que que ele quer dizer com isso? O tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. É alguém, por exemplo, o pai, por exemplo, morreu, deixou uma herança gigante para um jovem e ele ainda não tem sabedoria de administrar aquela herança. O que que acontece? Ele vai lá, estraga tudo, acaba com tudo, destrói tudo, não tem entendimento, não buscou entendimento, não buscou conhecimento, não buscou entender e ali tá vivendo na tolice, né? Tá vivendo no luxo, mas na verdade não tá sabendo o que está fazendo. Diferente, não é diferente o servo dominar príncipe, porque tipo assim, um príncipe que já tem uma vida formada, cresceu ali naquele reinado, sabe tudo o que está fazendo, de repente, aquela pessoa que o serve virou o príncipe virou o servo. Como é que vai funcionar? Nem o servo vai saber dominar o príncipe, nem o príncipe vai saber servir o servo. É a mesma coisa. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. É tão lindo isso. Nossa, quantas vezes eu já fiz isso. Mas isso a gente tem que buscar. Quantas vezes, meu Deus, alguém me ofendia assim, eu falei, tá ofendendo a mim não. Quando você tá ofendendo um servo de Deus, você tá ofendendo a Deus. Tá ofendendo a Jesus. Você tá me ofendendo, você tá ofendendo a Jesus. Então sempre pensa assim, não revide, não grite, não xingue, não fale. Porque aquela pessoa que tá falando mal de um servo de Deus, ele tá falando mal de Jesus. Ele tá falando, ele tá inventando mentiras, ele tá inventando mentiras e Jesus tá ali, ó. Porque Jesus tá por ele, entendeu? Então, é melhor você ter paciência e ignorar esse tipo de ofensa, porque quem te justifica é Deus, entendeu? A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. Ai, meu Deus, não quero estar na mão de Deus quando ele se irá. Não quero estar na mão de Deus quando ele se irá. Quando Deus irou contra Satanás, ele jogou Satanás fora do céu. Quando Deus se irou contra a Babilônia, Deus destruiu toda a Babilônia. Ele só tirou Ló e a família. Quando Deus se irou contra o Egito, ele mandou 10 pragas contra o Egito. E uma delas foram os primogênitos daquele lugar. Então, se não queira estar na mão de Deus quando ele se irá. Agora, a sua bondade é como orvalho sobre a relva. Sabe assim, quando tá aquelas gotinhas de chuva caindo, aquela coisinha mais gostosa, aquele barulhinho, glim, 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 de chuva, aquela delícia, aquele barulhinho. Você sente Deus ali, você sente a presença de Deus. Então é algo assim maravilhoso a presença de Deus. O filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta como uma goteira constante. Filho tolo, um filho que não respeita, um filho que fala demais, um filho que só responde, um filho que não abaixa a cabeça nunca. É a ruína de um pai. A mulher briguenta é como uma goteira constante. Sabe quando você tem uma goteira assim dentro de casa, que ela não para, não para, não para, não para? Essa é a mulher briguenta. Mulher
Mulher que fala demais, mulher que reclama demais, mulher que só sabe reclamar, o homem chega dentro de casa, ela não dá nem bom dia. Ela já vai reclamando. Por que chegou tarde? Ah, você tá 5 minutos atrasado. E por que você fez isso? Ah, por que você tá aqui agora? Calma aí. Bom dia, meu amor. Tudo bem? Tanto o homem quanto a mulher. Vale pros dois lados. Tudo bem, meu amor? Como foi o seu dia? Aconteceu alguma coisa? Você se atrasou? Se você que perguntar, seja carinhosa, seja carinhoso na maneira de falar, né? Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A melhor herança que o Senhor, né, pode nos dar é um marido cheio do Espírito Santo, uma esposa cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque melhor que uma casa, melhor que um carro, é um companheiro que vai andar com você o resto da sua vida. Um companheiro que vai te ajudar a construir, que vai caminhar contigo e vai te ensinar tudo que você precisa aprender. Verso 15. A preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Mais claro do que isso, não tenho como explicar. Preguiçoso, nem levanta do sofá, nem se levanta, mal coloca o seu prato para comer. Esse é o preguiçoso, vai passar fome, não vai ter nada nunca. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Quando ele diz morrerá, haverá uma morte eterna. E também haverá uma vida eterna. E o Senhor, Ele nos deixou 10 mandamentos para que nós cumpríssemos e seguíssemos Ele. É o básico da palavra. É o básico que nós caminhemos e entendemos os 10 mandamentos. E a palavra de Deus, ela diz que quem despreza os seus caminhos morrerá. Há uma morte depois que você fecha os seus olhos aqui. Você morre para este mundo, mas você, dependendo de qual caminho você escolheu, você vive ou você morre. Porque se você vive para Deus, você terá vida eterna. Agora, se você morre, você vai para um lugar que não é muito legal. Então, precisamos não querer ir para este caminho que não é um bom caminho, né? 17. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor e Ele o recompensa. Vale a pena. Por que Salomão fala tanto sobre tratar bem os pobres? Por que ele fala tanto sobre dar aos pobres? Por que o homem mais rico do universo, o homem mais sábio, o homem mais inteligente, fala tanto sobre dar aos pobres? Porque ele foi o homem que mais teve dinheiro nessa terra. Ele foi o homem que teve tudo que ele quis ao redor dele. Ele foi o homem que teve Deus dando para ele tudo. Deus deu sabedoria, deu entendimento. Então, através de toda essa sabedoria, de todo esse entendimento, ele conquistou todas as riquezas que Deus deu para ele. E ele fala: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Tá vendo? Trate bem o pobre, porque você está emprestando ao Senhor. Não quero tratar bem o rico, não. Claro, tratar bem assim, queira tratar bem qualquer pessoa, mas não queira bajular o rico. Busque cuidar do pobre. Se você pode, cuide do pobre. Amém? Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Não queira a morte, não deseja a morte, mas discipline. Porque se você disciplina, há esperança. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo.
Muitas vezes nós temos a mania de dar chances e mais chances e mais chances e mais chances e mais chances, mas tem pessoas que não adianta. Tem pessoas que têm um gênio, se você não for firme com essa pessoa, você vai ter sempre que poupá-lo. Sempre. Precisamos ser firmes. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Ouça conselhos da pessoa certa, aceite instruções da pessoa certa. Homem e mulher de Deus. Homem e mulher de Deus que tem uma vida de oração, que tem uma vida íntegra, uma vida honesta. Pessoas que não falam mal de ninguém, pessoas que não andam em meio a fofoca, pessoas que não andam em meio a conversas. Entre essas pessoas você pode chegar e pedir conselhos. Eu aconselho você a fazer isso. Ouça conselhos e aceite conselhos dessas pessoas. Se você precisa desabafar, precisa colocar para fora, procure um homem ou uma mulher de Deus, mas não conte a sua vida para qualquer pessoa. Amém? Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. É verdade, muitas vezes nós fazemos muitos planos. Fazemos planos e planos e planos e planos. E o que acontece? Quando chega no final, a gente não consegue fazer. Mas por quê? Porque o Senhor, Ele tem propósitos para a nossa vida. Então, por isso que a nossa oração, ela deve ser assim, ó. Senhor, que os planos do meu coração venham a ser os planos do seu coração. E assim nós alinhamos com o Senhor. E depois nós não precisamos ficar chateados com Deus, upset com Deus, né? O que se deseja ver no homem é o amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. Nós desejamos ver no homem um amor perene. Um homem que tem um amor perene, um amor verdadeiro. E é melhor ele ser pobre de dinheiro do que mentiroso. A Bíblia, Provérbios, ela fala muito sobre pobre, mentiroso, ser íntegro. Mentiroso. O Senhor não se agrada disso, de mentiras. O Senhor não se agrada, mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Quando nós temos temor ao Senhor, nós temos paz. Não importa onde você esteja. Se você vive uma vida no Senhor, se você tem temor, você tem paz. Tem paz e descansa. E você não se vê em meio a problemas, você não se vê em meio a situações de eu tô preocupada. Não, porque você tem temor do Senhor. Então você tem paz. 24. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-la à boca. Falei, né? O preguiçoso, é triste de ver uma pessoa preguiçosa. A pessoa preguiçosa, ela não quer tudo na mão. Quer que alguém vá e dá comida na mão. Quer que alguém vai e dá a água na mão. Quer que alguém vá e limpa a cama, cuida da cama, faz tudo. Esse é o preguiçoso. E é triste porque o Senhor não se agrada do preguiçoso. 25. Açoite o zombador e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. Açoite o zombador e os inexperientes aprenderão a prudência. Se você está ali vendo uma pessoa zombando de alguém, você que tem experiência, chame a atenção daquela pessoa. Porque aqueles que não têm experiência vai ver aquilo e vai aprender. E vai aprender algo contigo. Né?
E aí ele diz, se você repreende o homem de discernimento, ele obterá conhecimento. Se você estiver repreendendo uma pessoa que tem conhecimento, ele aceitará. Mas se você estiver repreendendo um tolo, né? Aí já é mais complicado. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Um filho que rouba o pai, acontece muito. Filho que coloca a mãe para fora, acontece também. E é triste, porque como você vê um filho colocando uma mãe na rua, sem ter onde morar? Que o Senhor tenha de misericórdia de pessoas assim. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Ele está dizendo assim, não se afaste das instruções da palavra de Deus, não deixe de ouvir a palavra de Deus, não deixe de ir à casa de Deus, ouvir as instruções, porque quando nós nos afastamos, é que nós vamos deixando, vamos nos afastando. Então, por isso, nós não podemos, de forma alguma, nunca deixar de ter instrução, nunca deixar de ouvir a palavra de Deus. Amém? A testemunha corrupta zomba da justiça e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. A testemunha corrupta zomba da justiça e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. O corrupto, ele vai sempre parecer que ele é justo. Sempre. Nós temos situações no momento acontecendo no nosso país que o Senhor tem de misericórdia. O corrupto, ele vai sempre parecer que ele é justo. E a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Verso 29 diz, os castigos estão preparados para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. Os castigos estão preparados para os zombadores. A palavra de Deus ela é clara quando ela diz que já está preparado. Nós não fugimos, nós não podemos fugir das nossas responsabilidades. Tudo que fazemos aqui, pagamos aqui mesmo. Muitas vezes, nós recebemos castigos de coisas que a gente fala assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Volta lá atrás. Volta, faz um filme assim da sua vida. Eu zombava de fulano. Eu falava mal. Tudo gera consequências lá na frente. Então, precisamos vigiar a nossa língua, a nossa boca, vigiar o que nós falamos. Tem pessoas que ela não consegue. Tem pessoas que ela tem que falar mal de alguém, tem que zombar de alguém. Tem pessoas que quer que as pessoas tenham misericórdia dela, mas ela mesma não tem misericórdia de ninguém. Então, como você quer ter misericórdia? Como você quer receber misericórdia, sendo que você não tem misericórdia das pessoas? Como que você quer receber amor, sendo que você só dá patada? Você só machuca, você só bate. Que tipo de amor é esse que você quer receber? A gente recebe o que a gente dá. Se você dá patada, você recebe patada. Se você é zombador, você vai ter pessoas querer ficar longe de você. Para zombar com você, você só vai achar pessoas iguais a você. E Deus quer falar agora. Eu sinto que Deus está falando com alguém. Sinto que Deus quer derramar na vida de alguém e eu quero orar. Quero orar por pessoas que às vezes tentam até mudar e não conseguem. Por pessoas que falam assim,
Me ajuda, Deus. Não consegue. É só Deus mesmo para te ajudar. É só Deus mesmo para transformar você. É só o Espírito Santo de Deus mesmo para entrar no teu coração, te mudar, te transformar. Mas você precisa lutar contra a língua que você tem. Zombador, mentiroso, fofoqueiro. Tudo que Deus repugna. Se você se enquadra nesse meio, eu quero pedir que você ore comigo agora. E diz assim: Senhor, no nome precioso de Jesus, eu me arrependo por ser um zombador, eu me arrependo por ser um mentiroso, eu me arrependo por ser um fofoqueiro ou fofoqueira, eu me arrependo por não ter misericórdia das pessoas. Senhor, me ajude a melhorar, me ajude a ser uma pessoa íntegra, uma pessoa de um coração puro, uma pessoa de um coração cheio de alegria, de vontade de amar e de vontade de perdoar. No nome de Jesus, amém. Faça essa oração com o coração verdadeiro. E se você sente vontade de ligar para alguém pedir perdão, faça isso. Se você tem uma pessoa, liga. Se tem 2, liga. Se tem 3, liga. Se tem 4, liga. Se pode estar com a pessoa, vai lá. Não importa quantas pessoas, mas você precisa liberar isso no mundo espiritual. Se você falou mal de alguém, se você mentiu para alguém, falou mal, conversou, isso e essas coisas muito acontecem no meio de família. O Senhor não se agrada, o Senhor não está nisso. Então nós precisamos largar o velho homem para que o Senhor venha aparecer na nossa vida, para que o Senhor venha transformar o nosso ser e nós possamos andar em santidade. Amém? Eu quero orar por você mais uma vez, pela sua família, pelos seus filhos, pela sua casa, pedindo a Deus que Ele venha ter de misericórdia de nós. Paizinho querido, obrigada por esse tempo precioso na Tua presença. Obrigada pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia para conosco. Eu te peço, Senhor, no nome precioso de Jesus, venha de encontro com os nossos corações, nos ajuda, Senhor. Nos ajude a mudar, nos ajude, Pai, a transformar o nosso ser, nos ajude no nome poderoso de Jesus, a não ser zombador. Nos ajude, Senhor, a não falar mal do meu irmão, nos ajude a amar o meu próximo. Eu te clamo no nome poderoso de Jesus. Abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família, abençoe os nossos filhos, abençoe os maridos, as esposas, a parentela, aqueles que convivem juntos, aqueles que têm comunhão, que moram no mesmo lugar, muitas vezes têm dificuldade de se conviver, mas o respeito mútuo e o amor que vem do Senhor faz com que qualquer pessoa conviva bem. Obrigada, Senhor, mais uma vez por essa palavra preciosa. Que o Senhor derrame da Tua graça e do Teu favor sobre a vida do meu irmão, sobre a minha vida, no nome precioso de Jesus. Amém? Deus abençoe. E amanhã tem mais, tá? Até amanhã.